Segundo corte, episódio 11, temporada 2, filme The Banshees of Inisherin, take 1, marca. Olá, gurizada, eu sou o Heineken e este é o Segundo Corte, um podcast que discute as questões estéticas e comportamentais da indústria do cinema, sempre tentando criar uma apreciação da arte da edição. E no episódio de hoje, esse filme maravilhoso, bem bizarro e bem estranho, parece uma comédia, parece uma tragédia, sei lá se é baseado ou não no Macbeth, do The Banshees, que concorreu a Oscar, ganhou uma cacetada de coisa. É um filme belíssimo, super bonito, interessantíssimo. E para falar sobre essa coisa irlandesa, cheia de bebidas alcoólicas, estamos aqui com ele, Duca Mendes. E aí, Duca? Fala, Heineken. Bebidas alcoólicas, estou aqui com meu vinho e, graças a Deus, com todos os meus dedos. Belíssimo filme, lindo, lindo, lindo. Adorei, eu queria ter visto ali antes do Oscar, né, da premiação e tal. Não consegui, vi depois, mas vi com muito cuidado, muito carinho. E é isso, né, cara? Uma locação maravilhosa. Elenco, curti demais. Texto, achei muito bom. Filmaço, cara, filmaço. Ele realmente é fofinho, né? Assim, eu também não assisti na época que saiu, no primeiro hype. Eu assisti realmente depois. E fiquei muito impressionado, porque eu tava assim, eu sabia que seria uma coisa absolutamente interessante, com muitos detalhes, com muitas questões textuais, né? Porque, de novo, é um filme que é produzido, escrito, dirigido pela mesma pessoa, então tem todo um caráter de filme indie, né? Como a gente meio que acaba trazendo bastante por aqui. Mas eu sabia que seria um filme com características menos comercialescas, digamos assim, né? Com características um pouco mais de testes de linguagem. E realmente, assim, a simplicidade que o filme tem na contagem da história, na contação da história, é realmente incrível. Eu fiquei maravilhado. Acho que é uma das melhores formas de ver filmes essa, né? Quando você não sabe muito, tem pouca expectativa, tem pouca informação, não conhece muito as pessoas envolvidas e vai meio sem saber o que é, e aí toma logo essa dedada na cara. Não, e é isso, né? Porque, como você falou, alguns ouvintes aí, de repente, que já ouvem podcast há um tempo, ou pra quem tá chegando agora, não custa repetir, eu adoro ver filme sem saber do que se trata. E é isso, a gente não fica com uma expectativa, mas o filme vai te colocando em situações angustiantes, às vezes. Pequenos detalhes mesmo, assim, coisas que acontecem, você fala, cara, mas por que tá acontecendo isso? Por que no caso, esse personagem insiste tanto nisso? Por que o outro vai arrancar o dedo fora? Porque depois você vai entendendo, vai começando a ter o contexto todo, né? Mas é, de fato, um filme que, como eu disse, além da beleza estonteante, ele nas pequenas coisas vai chamando muita atenção. E eu acho que é um filme sobre isso mesmo, né? Tem muita coisa a ser analisada ali no texto, determinadas falas, determinadas repetições. O filme é dirigido pelo Martin McDonagh, e ele é o cara também que dirigiu, produziu, escreveu o Three Billboards Outside. Nossa, primeiro filme do Segundo Corte. Que é o primeiro filme do nosso podcast, né? Enfim, é um filme bem autoral, tanto o Three Billboards como esse. É um filme, no fim das contas, bastante autoral, assim, o cara meio que vai ter o controle do processo de toda a cadeia, né? Porque ele tá desde a parte da escrita, então os roteiros estão bem analisados. Eu dei uma lida no roteiro, eu confesso que, de novo, né? Pra fazer bingo aí, esse é um filme que eu não li todo o roteiro, eu li trechos das cenas que eu selecionei pra gente avaliar. Eu li a cena e vi as diferenças entre o que tá escrito no que tá filmado e depois editado, obviamente. A gente reeditou o filme aqui, como a gente costuma fazer, né? Pega o filme e bota na timeline e recorta ele de novo, tentando remontar pra fazer o breakdown da cena, pra tentar entender como os cortes entram ou não. Então, assim, eu fiz um estudo e aí ele tem a mesma característica que o Three Billboards também tem, que é esse lance desse
esse filme que as pessoas gostam de chamar de filme autoral, né? Assim, que talvez não fosse um filme necessariamente comercial, porque é um filme com orçamento bem baixinho, baixinho mesmo, tipo, sei lá, acho que era... Acho que 20 milhões, tipo, se eu não me engano. 20 milhões, eu acho, E ele arrecadou perto de 50, ou seja, ele conseguiu superar o dobro da quantidade de investimento. E é um filme com 300, eu acho, eu nem vi, eu acho que é tipo isso, umas 300 e poucas pessoas envolvidas no total. Acho que de filmmakers a gente tem 339, exatamente, de pessoas envolvidas. Então é um filme bem pequeno, se a gente pensar no filme anterior que a gente falou, né, do Batman, que foram quase 3 mil pessoas envolvidas. Esse é um filme de 340 pessoas. Não, desculpa te cortar, mas é engraçado você falar isso, favor. porque eu tava ontem vendo... tem uma série da Apple TV chamada Foundation, que é do clássico, Asimov, enfim e tal, que vai sair a segunda temporada agora. E eles estavam falando sobre VFX do filme, que é um filme que, pô, tá tentando quebrar muitas barreiras de efeitos visuais e tal. Só pra fazer a pontuação aqui. Da turma de VFX são 1.000 pessoas. Só pra cuidar de efeitos visuais e pós ali, né? Tanto pra quem não sabe, é um recurso de pós você tratar o gráfico ali, né? A computação gráfica, vamos chamar assim. Mas ela começa no set, porque hoje em dia tem que ir lá medir a luz, fazer, pontuar, criar pontos de croma. Então, não quero sair muito da pauta, mas de fato é nessa que a gente consegue comparar o tamanho das produções, né? E esse é um filme que tem fundo verde em algumas cenas, né? Principalmente as cenas de landscape e as cenas das colinas, aqueles cliffs gigantes que tem lá, tipo, tudo aquilo é bastante fundo verde, né? Porque eles não teve essa estrutura de viajar com aquilo tudo. Ele achou locações bem interessantes para conseguir focar em coisas, um production design bem específico dentro de casas. Então, as cenas de dentro das casas, dentro de apartamentos, né? Ou dentro de salas, elas são muito, muito, muito bem feitas, são muito bem iluminadas, muito bom. Então o filme ganha em todos esses lugares. Aí quando vai pra rua, você tem um outro landscape que é da própria natureza da Irlanda, ali, daquela região, onde o filme acaba tendo produção muito grande ali, né? Mas não tem problema pegar esses grandiosíssimos situações amplas, sem cidade, né? Porque talvez cada vez mais está mais difícil de você fazer um mega de um take de um landscape que mostra o skyline todo de uma cidade e não ter um avião voando, não ter uma torre de televisão e tal. Então, cada vez é mais difícil, né, chegar nesses lugares, mesmo na Nova Zelândia ou na própria Irlanda, ainda já está cada vez mais difícil, porque o ser humano está ocupando, de fato, todos os lugares. Então, obviamente, essas coisas elas são recriadas, né, são refeitas. Então, você sente que esse filme não tem um mega investimento nessa parte, mas enfim, é um baita de um filme. Obviamente serve pra gente, né, porque a gente se dedica a falar disso, que é editado pelo Michael Nielsen, o editor que também trabalhou no Sound of Metal, que foi um filme que a gente também já fez. O Michael, ele é tipo muito, muito famoso. Se você procurar as referências de filmes que ele já fez, do que ele já trabalhou e tal, ele é um cara ganhador de Oscar e tal. Tipo, assim, ele realmente é uma figura muito, muito, muito importante na história do cinema, mas se você for ver os filmes que ele editou, né, eles são todos nessa linha de filmes não de gigantescos blockbusters, assim. E não tem nada, cara. Eu fiquei um tempão procurando específicas cenas de cortes para mostrar coisas curiosas que sejam vinculadas ao segundo corte, e tem pouquíssimas coisas que saltam aos olhos, tem pouquíssimas coisas que sejam vinculadas necessariamente à edição. E eu acho que isso é muito interessante, porque no Sound of Metal é o contrário, você tem várias questões que são vinculadas à montagem do filme. E aí mostra uma característica do artista, né, que é fazer o que o serviço precisa ser feito, né, fazer o que o job manda, né. Esse filme precisa ser flat, tranquilo, sem muitos estripulias. Então ele dá conta, quase que passar invisível ali, né? Exatamente, exatamente. É sucesso também, quando você não chama atenção, aí é sucesso até demais, né? É lógico, o Ridley Scott também é um diretor de cinema que eu sempre considero ele um bom diretor de cinema, e sempre cito quando alguém me pergunta, qual diretor que você citaria? É um cara que faz um range de trabalhos muito diferentes um do outro. E no fim das contas você tem uma característica técnica, às vezes, muito bem feita, que vai ficar, obviamente, invisível. Então, se você comparar o Sound of Metal, que é um filme
de coração, que foi feito em película, filmado na cronologia, né? Não sei se vocês lembram, mas a gente citou isso no episódio. Ele é filmado na cronologia, Sim. então a cena 1 foi filmada primeiro, para depois filmar a cena 2, filmar a cena 3, ainda que a cena 3 seja na mesma locação da cena 1. Eles seguiram na cronologia mesmo, se tivesse que voltar no estacionamento, eles voltavam para filmar. E se eu não me engano, acho que você citou no episódio, e fica aí a dica para quem não ouviu Sound of Metal, procura aí, né, no segundo corte. Eu acho que teve uma questão também de uma montagem e depois, de fato, uma segunda montagem, quando eles detectaram que o filme tinha que ser o que levava a montagem, o que regia a montagem era o áudio, de fato, até pelo tema em si. Eles tiveram que remontar, né? Que foi até o editor que tipo, terminou a montagem do filme, e aí eles chegaram à conclusão, e ele apontou, tá, mas assim, tá faltando o lance da surdez, de fato, né? Tipo, a sonorização disso. Então eles pediram pro pessoal do departamento de áudio recriar o áudio, mandou de volta, tipo, quando o som do barulho do aparelho auditivo dele ficou pronto, e ele jogou na timeline, ele falou, ok, agora é outro filme. E aí eles tiveram que refazer a montagem. Sim, mas é porque muda, né? Vira protagonista, né? E o filme também, eu sei que não é o caso ficar falando desse filme, mas enfim, o Sound of Metal também tem uma característica que os caras tinham poucos takes, de verdade, poucas opções, porque ele foi feito em película sem nenhum dinheiro pra fazer película. Então o cara meio que falava, gente, eu tenho 2 latas e é isso. Vambora, assim, eu vou dar rec aqui, não quando errem, eu der rec pelo aqui amor tá de valendo. Deus. Então eles ensaiavam, mas quando eu apertava o rec tava valendo e não tinha muito o que fazer mesmo, não. E ele disse que fez isso de propósito pra deixar todo mundo tenso, pro filme ficar tenso mesmo. O que conseguiu. Sim, o filme... Aí se você comparar a edição daquele filme com a edição desse, por exemplo, esse aqui é um filme bem sessão da tarde, né? As coisas são bem clichês, assim. Você vê o cara nos over the shoulder, você praticamente não tem nenhuma opção diferente. E acho que é um pouco vinculado ao fato do cara fazer um filme tão diferente, mas com uma câmera tão tradicional, que agora vai virando tradicional, que é a Alex Miller. Eu ia né? falar tipo, isso, é nossa guerreira, né? Nossa queridinha. Tá ficando né? a câmera mais famosa, e eles usaram lentes da Arri também, ou seja, também não inovaram, digamos assim, de tipo, vamos testar um look que vinculasse com uma outra cara. É o famoso vamos com set reduzido, né? Vamos com pouca coisa. O que funciona? Uma Arri Alexa Mini LF, que é, né, a large formato ali, né, grande. Minha Alexa falou comigo aqui. Eu falei Alexa, ela falou comigo. Mas enfim, que é uma câmera que ela serve pra fazer... Ela é super versátil, pequena, uma coisa que a gente sempre comenta aqui. E não é só porque a gente ama a marca, mas porque de fato ela entrega isso mesmo, né? Pelo porte dela e tal. E com kit da casa, né? De lentes. Então assim, cara, encaixou, fechou, travou, rec... Tá tudo valendo. E é um filme que é isso, assim, é um filme que é meio que, embora tenha externa, interna, como você falou, tenha chroma e tal, mas é meio que tudo é a mesma locação. A percepção que você tem é que tudo se passa no mesmo lugar, então a gente parece, né, que não vai ter problema com match de color, com tratar determinadas cenas, porque parece que é tudo no mesmo lugar. Deu um rec num dia inteiro e gravou o filme. Gosto de caracterizar como um desses filmes de pegada teatral. Por exemplo, no Three Billboards, para citar um filme que o Martin também dirigiu e também escreveu, você tinha de verdade questões de montagem que estavam necessariamente vinculadas à história por detrás da história contada. Ou seja, existia um simbolismo muito pesado na informação além do frame, né? Você tinha que assistir a história que estava sendo falada, mas se você pausasse e reparasse questões que são vinculadas ao corte ou à montagem, ou às vezes até à cinematografia, existia uma terceira história lá atrás, tinha um layer outro, assim, né? Eu lembro do Three Billboards, a cena que a gente usou como análise, se eu não me engano, que o cara fez um corte de repetição de, sei lá, uns 20 frames quase um segundo de repetição entre um take e outro, quando o personagem estava se movimentando pra cima da personagem principal, quando o policial ia lá confrontar a cara dela. Então o policial se levantava pra chegar bem perto da cara dela, e aí o cara fazia um corte pra uma lateral, e aí você via de novo quase um segundo da mesma ação, o que é uma coisa de repetição do take anterior, que é entre aspas, um erro de continuidade, mas que foi efetivamente colocado lá para tentar massacrar a ideia daquela coisa que está sempre igual, e ao mesmo tempo também o quão poderoso seria aquela personagem de receber esse tipo de coisa. Se eu não tô errado, foi na cena da delegacia. Isso, né? Exatamente. Só pra dizer que minha memória ainda tá ruim, mas ainda tem o resto. Mas é exatamente, que é uma cena que, assim,
Pra quem tá ouvindo e não sabe o que a gente tá falando, é como se desse um soco, aí corta a cena, em vez de terminar o soco meio que volta de um pouquinho antes e continua. É quase como se fosse assim, começa né? de novo. Muito legal exato. isso. E engraçado, mas é muito pequeno. E engraçado que foi legal isso, porque era uma técnica que às vezes como editor a gente faz sem saber e tal. E eu tava nesse lugar. E eu aprendi isso e depois desse segundo corte, eu montei um filme aqui pra publicidade que eu usei essa técnica. E adoraram, falou, cara, que legal, porque logo que eu vi, eu falei, pô, ele repetiu, o movimento acontece, depois ele quase acontece de novo. Eu falei, mas é que ele dá, eu acho que era um pulo numa piscina, se eu não me engano, e quando o atleta tocava na água, cortava o take, né, cortava o ângulo, né, e aí ele entrava na água de novo, sabe, um pouquinho antes. Então é muito legal isso, porque dá uma percepção diferente, né? E às vezes a gente não se liga, mas o cérebro interpreta aquilo de uma forma muito legal. Piscar estranho, isso, na verdade, né? Exato. Tipo, opa, o que aconteceu aqui, Exato. sabe? É só uma curiosidade mesmo. Então, e aí você pensa que nesse filme não tem absolutamente nada disso. Nada. No The Banshees, absolutamente nada. Ele é bastante flat, ele é bastante comum. As montagens bem burocráticas, o que é uma coisa bem interessante. Então é isso, o cara pegou uma câmera que tá virando bem o clichê de cinema indie, que não é a mais blaster gigantesca, que fisicamente resolve coisas porque tem menos material para carregar, menos case, menos caminhões que você tem que mandar, com as lentes da casa. O filme tem um aspect ratio de cinema mesmo, tradicional de cinema, né, que é o 2.39:1. Então, assim, é bem wide. Tipo, bem fechadinho. Claro, eu achava que o mais padrão, de fato, era o 2.35, que é o que a gente mais vê, talvez, mas o 2.39 ele é mais fechadinho, né? Mas é o padrão, acho que o 2.39 é o mais padrão. É o padrão do mesmo, cinema, né? É o padrão de cinema de rua, né? Pelo menos, de rua. Uhum. Né? É o mais comum, eu acho. Também é isso, o cara usou as novas RAW da ARRI, né? Os novos codecs da ARRI. Então foi um filme filmado já em 5K, já levando em consideração toda a parte de colorização, que isso faz muita diferença, porque o filme é bastante colorido, tipo, é artificialmente saturado, né? Tem várias cenas que é saturadaço, assim, você fica, caracas, que coisa bem colorida, porque ele ainda tem um caráter fantasioso no fim das contas, né? Porque ele é um filme de fantasia no fim das contas. E aí eu ia pontuar. Ele é um filme fantasioso, Tem real. uma coisa que você sempre cita, que é o personagem guru, tá ali, que sempre aparece, é o guru, né? Que no caso é a velha ali, que é o oráculo, na verdade, quando você fala, né? Que é a personagem que traz o conhecimento, né? É o comentarista do que significaria... Que eu me lembro direto, quando eu tô vendo algum filme assim, que aparece alguém que é o que sabe muito, ou é escondido, ou tá na sombra, ou é um pensamento, eu falo, olha o oráculo que o Heineken fala aí. Porque, assim, esse filme tem uma característica bem interessante que é uma espécie de flerte com uma literatura e tem um lance muito grande por causa do nome do filme, por causa das questões folclóricas da Irlanda, que eu desconheço bastante. Tentei dar uma lida por alto, mas eu também não quis ficar muito jornalístico e nem muito histórico aqui. Mas ele tem uma característica muito de literatura bem pesada, assim. Primeiro, as cenas que a gente assiste, elas estão muito próximas do que está escrito. Então, tem uma ou outra coisa do corte que, quando a irmã está indo embora no navio, no texto, no roteiro, a gente vai para o navio mais vezes. Tá. Lá. E ele resolve isso de uma forma mais rápida, fazendo um take dela do navio, olhando o irmão, depois a gente olhando o navio de fora e depois voltando para o navio. E deu. No roteiro, a gente tem mais pensamentos dela no navio, tipo, ela descrevendo emoções do navio, ela olhando e tal. E nessa parte também, especificamente, que é a cena que eu vou também trazer, a irmã olha para a senhora, para aquela imagem da senhora, que representa uma espécie de morte daquele personagem ali, né? Sim. Porque é isso, ele é muito simbólico também. Porque você pode querer aloprar um pouco e ficar um pouco aéreo na nossa discussão, que é o fato daquilo ser uma espécie de purgatório. Então, assim, aquele lugar que eles estão, a cidade que eles estão, ela é um momento de passagem depois que as pessoas morreram. Então, elas estão presas ali para poderem se soltar. E aí, quem consegue sair dali, ou porque vai para o inferno, porque, enfim, toma um outro fim, ou porque ele está indo para o céu, enfim, saindo daquela passagem, que é o que a irmã consegue fazer. Que a irmã vai para outra passagem. E você tem notícias da irmã. Então, tem cenas que estão escritas, mas que não estão desenhadas, mas quase todas as cenas que estão desenhadas no corte, elas estão muito fiéis ao que está escrito. E quando isso acontece, é porque o autor do filme, né, a pessoa que escreve o roteiro,
ele também participa da produção e também participa da filmagem, que é o diretor. Claro. Então ele tem muito mais controle de deixar o filme muito mais redondo do que foi previsto. E aí o que eu quero dizer com isso? Quando ele põe um editor no caminho, o cara tem que tentar seguir aquilo muito categoricamente. Se a valorização está muito textual, é porque ele de verdade é um filme bastante literário, no sentido de literalidade, literatura, né? Sim, Ele é um filme sim. muito literal, literatura. Enfim, essa aí. E ele é bastante teatral nesse sentido, tal qual os outros que ele também fez. Mas esse é bastante teatral. Por quê? Porque as cenas são quase todas, tudo no eyeline, é tudo na cara da Na linha altura do da linha olho. do Então, olho, né? Na altura do olho, não tem muito frame maluco, quase não tem nenhum frame que é diferentaço, que é esquisito. Só tem um frame no filme inteiro que eu achei que eu não entendi por que aquele frame tava lá, sabe? Frame eu digo a composição, Sim, não é um sim, frame no sim. sentido de tempo, né? Mas tem essa figura que é essa mulher, né? Essa senhora, essa velha, esse fantasma que representa uma espécie entre o coro do teatro grego antigo, que é a figura que vai fazer os comentários da realidade para a fantasia, que é uma pessoa que vai estar lá, que no caso do teatro grego era representado por um monte de gente que representava o povo. Então eram as pessoas, era um coro de pessoas que entrava, tinham falas que muitas vezes na parte da história do teatro nem eram decoradas, eram só citações de coisas que você tem que falar, tem que chegar aí e fazer uma manifestação contra e reclamar que vocês querem o governo de volta X. E aí os atores faziam aquilo, mas pelo que a gente tem de histórico, não era uma coisa muito descrita mesmo. E se você pegar alguma peça grega e ler, os coros têm grandes falas, mas não tem falas que são cruciais e importantes. Então, os coros estão para fazer coro mesmo. Eles ficam lá fazendo cheerleader, né? Tipo, assim, tá, não sei o quê. Então, tem personagens que têm falas muito claras. Por exemplo, do espetáculo do Lisístrata, a Greve dos Sexos, do Aristófanes, ele é uma comédia, mas tem momentos em que você tem o personagem que é o chefe do coro, digamos assim, que vai ter que entrar em cena e vai realmente dar a letra. E o texto daquele cara é muito importante. O coro não vai ser tanto, porque o coro vai significar o comentário que o autor quer fazer sobre aquele assunto. Sim. Entende? Então, ele é um comentário externo da obra. Isso faz com que ele tenha uma característica, às vezes, de oráculo. Porque você pode falar coisas que estão vinculadas ao que vai acontecer ainda, porque é o autor que está dentro da obra através daquele oráculo. E o oráculo, por assim dizer também no teatro grego, tinha essa característica de ser quem trazia o anunciamento do que vai acontecer lá na frente. E essa senhora... Ou né, esclarecer algo, talvez, também. Pontuar coisas que estão para além do tempo da obra, tipo, diagéstica, tipo, não está dentro da ação dramática do personagem, entende? Não está naquele período, ela está atemporal, ela faz parte de um comentário para você, plateia. É isso que o oráculo representa no sentido literário. Ele vai, pro personagem, ele vai ser quem anuncia as coisas do futuro, prevê o futuro, ou explica pro personagem o que é que ele tem que fazer. Pra plateia, ele é a pessoa que faz o comentário cívico, digamos assim. Sim. Certo? Então ele era, muitas vezes o oráculo ele é representado por senhoras ou por senhores de corte, porque você meio que entende como um juiz que tem que pensar as ações em formas muito grandes. Enfim, uma explicação mega... Sim, mas faz sentido total, nesse filme principalmente. Nesse filme tem uma cena, que é a que eu vou chamar a atenção, que a velha fala pra ele, né? Tipo, a gente tem que ir lá prestar as honrarias e tal, porque a gente teve uma morte. Ele, foi. Aí ela fala, talvez até 2. Né? E aí ele fica, nossa, sério. Ela, encanado. E aí, na sequência disso tudo, a irmã vai embora. Então, e quando a irmã vai embora, a irmã olha do barco, a irmã olha pra ele lá e a velha tá lá, pontuando. Quando a senhora encontra... A irmã encontra o garotinho lá, a velha também tá lá apontado, né? Então, assim, ela, na verdade, representa o ponto pra gente. Porque o que tá acontecendo paralelo a esse filme, por detrás? Tá rolando uma guerra real lá fora, né? Tipo, uma guerra de verdade. Sim. E tem muitas vezes que os personagens fazem, e aqui eu vou fazer uma coisa bem maluca, ele faz uma espécie de quebra da quarta parede sem olhar pra lente. Porque é um comentário, que é o que a gente chama no teatro do à parte, que muitas vezes é um à parte vinculado a você parar a cena que você está fazendo,
olhar para a plateia focado, que seria o olhar para a lente, ou seja, quebrar a quarta parede, e comentar com a plateia algo que o personagem sabe, a plateia ouve, mas ninguém mais percebe, que é aquele comentário que a Fleabag faz, que olha para a lente e fala, nesse momento é que eu percebi que ele estava não sei o que lá. Esse tipo de criação serve para o autor poder pontuar coisas que são muitas vezes fora o período histórico dos personagens. Às vezes é um comentário político, tipo, exatamente, que é o que ele coloca o personagem fazendo. Só que como ele é um espetáculo fantasioso, esse filme, ele não põe necessariamente uma quebra da parede, mas ele põe um comentário de ação diferente, meio distanciamento brechtiano, pra dar o check no bingo de novo. Que é quando você escuta os boom lá fora, tipo, boom, das da explosões. guerra, assim. Aí ele para e fala num outro tom, numa outra interpretação, num outro tempo e com outra voz, outro timbre de voz. Ele fala, não, de novo uma guerra pra cá não, né? Tipo, chega. De tomara que essa guerra não entre pra cá, não venha pra cá. Se tu reparar, esses momentos em que eles param e olham pra fora, que tá rolando uma bomba lá, aquilo não faz parte necessariamente do enredo do que tá acontecendo lá dentro. Total. É só um comentário do tipo, seria muito bom se a gente pudesse parar as zonas que já estão rolando e não entrar em mais conflito, gente. Tipo, já chega. Tá todo mundo sofrendo, tem pouca grana, tá tudo queimando, tá ficando quente o planeta, lá. Vamos dar uma pausa nesse lance de guerra. Mas aí eu te questiono no seguinte, assim, primeiro, obrigado pela aula. Acredito que os ouvintes aqui estão também, tem uma galera que comenta, é muito legal. Você que tá ouvindo aí, manda comentário pra gente, manda na DM, manda no e-mail, contato@segundocorte.com.br, enfim. Porque a galera gosta muito dessa parte e eu fico super feliz também de participar e dividir isso contigo, porque além de aprender muito, me faz abrir outros caminhos para as interpretações. E aí eu até já questiono, qual é o objetivo de fazer essa vírgula ali, de fato? Eu entendo o propósito do porquê técnico, né, para trazer o comentário, esclarecer uma coisa e tal, mas como que no roteiro, agora que a gente tá aqui esquentando, e vale a pena a gente tentar tecer algumas hipóteses, mas por que joga pra lá e volta? Por que em que momento do filme o roteirista falaria, cara, aqui a gente abre pra lá e volta? É pra dar um respiro na história? É de fato pra fazer a gente fazer uma comparação ao que tá rolando? Ou é pra dar o choque de realidade, falar, sai um pouco da fantasia e vamos ver que o mundo continua acontecendo ali? Pô, como é que isso acontece no filme, assim? Porque eu não tive essa percepção. A guerra pra mim eram vírgulas. Eu acho que, assim, eu entendia que isso acontecia, mas eu, de fato, não cheguei à conclusão. Eu fiquei muito focado na história principal, assim. Por que será que isso acontece? Por que joga... O que eu quero dizer é, se não tivessem essas vírgulas da guerra, por exemplo, o que muda no filme? Pra história, pros personagens, não muda nada. Pra gente, muda pelo fato de você conseguir enxergar o egoísmo de um cara que tá unicamente pensando numa resolução de um problema que não é um problema, porque ele tá absolutamente infantil, querendo resolver uma questão que não é dele, sobre um problema que não existe. Porque a única solução, porque é isso, ele poderia ser classificado como uma comédia, porque o objetivo do personagem principal, que é transpor, é voltar a teu amigo falando com ele. Isso não significa nenhuma dificuldade para nenhuma pessoa em nenhum lugar. Então não tem ninguém que vai ficar assim, nossa, isso realmente vai ser muito difícil, porque não é um personagem que tá perdendo o amigo porque o amigo tá, sei lá, com alguma doença terminal e tá morrendo, ou uma pessoa que perde um familiar e tá querendo que o familiar volte dos mortos. Sim. São coisas que qualquer pessoa poderia falar. Direto com a guerra, principalmente, ali, né? Exato. E o que acontece? Por isso que eu tava citando. Esse filme tem uma questão muito interessante que é o vínculo muito próximo que eu acho, pelo menos eu li dessa forma, com o Lady Macbeth, Macbeth, né? Do Shakespeare. Que eu não vi, inclusive, aquela versão da Apple lá, não vi ainda. Nossa, tem que ver. É pesado, né? Pesado. Mas é muito pesado porque é bastante textual e o Macbeth é um texto muito denso. É um texto muito denso. Então, assim, já de cara eu vou dizer, se alguma pessoa... E eu dei aula de teatro, de história do teatro por muitos anos, né? Sei lá, uns 10 anos por aí. Então, assim, vou dizer de cara, se alguém na vida te explicar o que significa Macbeth, você pode saber que essa pessoa tá errada. Se ela chegou à conclusão... Não existe essa explicação. Não existe. Não dá. Já era. A gente perdeu a chance em 1616,
quando Shakespeare morreu, aí a gente perdeu a chance. Não aí já tinha era. como colar e ele chamava, vem cá, me explica. Não, mas então, é legal você falar isso, porque é exatamente assim, eu não, como eu disse, eu não tive essa percepção diretamente, e aí eu até já trago pra gente ir desenrolando esse carretel aí, o personagem do doidinho ali. Eu acho que ele faz o balanço, acho que entre o personagem principal, ele tá no meio da guerra, mas ao mesmo tempo ele é confrontado o tempo inteiro com essas atitudes malucas, vou dizer assim, de uma forma rasa, desse outro menino, porque fica, tá, mas cara, você me questiona disso, e ele não fica igual a gente olhando assim, eu acho que ele não interpreta aquele menino como a gente interpreta, talvez. Então, isso é pra fazer a gente balancear, equilibrar, eu acho que o roteiro tenta trazer isso, assim. Eu acho que tem uma questão que talvez eu precise explicar um pouco mais complexo. Explica, que a gente gosta. Tá, vamos lá, vamos se segurando aí. Troca agora, corta a cena, PB. PB. Agora engrossou PB. o caldo, vamos de PB. Olha só. Mas vamos lá. O garoto vai representar dentro de uma estrutura trágica, que é isso. O que é, tecnicamente, o que faz uma tragédia ser uma tragédia? Tecnicamente, uma tragédia é quando o objeto de transposição do personagem, do que ele é para o que ele quer, a super grosso modo, é algo intransponível. Então, o que ele quer fazer é algo que ele não consegue. Seja porque socialmente ele é pobre, ele não merece aquilo ali, ele quer fazer uma coisa que é antinatural. Aí tem várias épocas do mundo que a gente vai estudar a tragédia, ela vai representar coisas diferentes. Tragédia grega é uma coisa, tragédia romana é outra, helênica, egípcia, até os contos e os autos que aconteciam em 1300, 1600, 1500, no primeiro início do Brasil invadido, as coisas medievais. Se você for nas primeiras peças de teatro escritas do Brasil, quando elas eram uma tradução do cristianismo para umas coisas tupis e misturava coisas indígenas com cultura indígena com cultura cristã, aqueles autos sacramentais todos, tudo aquilo ali sempre vão ter tragédias. E as tragédias vão representar coisas diferentes ao longo do tempo. Mas a grosso modo, super toscamente, a gente pode dizer isso. É um personagem que é, em geral, um herói, um personagem super escolhido, um personagem muito importante, vamos chamar de protagonista. Ele quer uma coisa que ele não pode ter. É isso. O objeto de desejo dele, o objeto de resolução, ele é intransponível para ele. E o que significa comédia, que seria a oposição desse elemento, vai ser algo que é absolutamente simples de transpor. Então, o que o personagem X quer fazer é algo absolutamente normal. Ele quer casar, achar um anel. É uma coisa muito simples, que qualquer pessoa conseguiria fazer aquilo. Só que ele não consegue por algum motivo. Ele não consegue porque ele é um idiota, ele não consegue porque ele é bêbado, ele não consegue porque ele é burro, ele não consegue porque ele é rico demais, ele não consegue porque ele é pobre demais, enfim. E qualquer pessoa que estiver assistindo vai ficar assim, caracas, isso aí é muito fácil. Por isso que é engraçado, por isso que a gente ri. Porque você vê uma situação que é o cara tentando sentar, mas ele tem tanta mania que ele tem que botar a cadeira exatamente na posição antes de sentar. Sim. E é por isso que ele não consegue sentar. É porque ele não consegue, mas qualquer pessoa que chegar lá ia sentar. E o que faz uma comédia é mais ou menos isso, algo super grosso modo. E pra que isso funcione, toda a tragédia tem que ter o lado cômico da tragédia, como toda comédia tem que ter o lado cômico, porque é um personagem que não consegue, por uma dor, através dessa dor, fazer algo muito simples, o que é uma coisa muito triste. Você pode olhar. Então, qualquer comédia, qualquer tragédia, se você olhar pelo ponto de vista diferente, você enxerga a outra. Então, se você pegar uma comédia e enxergar pelo ponto de vista da dor do personagem principal, você tem uma tragédia ali. E a mesma coisa. Ao longo do tempo, Shakespeare, principalmente, no Macbeth, ele aprendeu a desenvolver esse elemento do herói muito mais heróico, no sentido de ser o personagem que carrega a história e elementar o ponto cômico que toda a tragédia deveria ter em uma figura, às vezes, ou duas figuras dentro do espetáculo. Então, as peças de teatro começaram a evoluir a partir de 1500 alguma coisa, para ter o chamado elemento cômico, que nada mais é do que uma figura que precisa estar ali para provar que se você enxergar a história pelo ponto de vista desse cara, aquilo ali é cômico, ou aquilo ali vai ser trágico. Então, toda comédia
vai ter o elemento cômico, no sentido de que é o trágico da comédia, ou seja, toda comédia vai ter um pedaço que vai ser muito triste, que vai ser muito caramba, né? Em geral, né? Obviamente. E toda tragédia você vai ter elementos cômicos, que serve também gramaticalmente, literaturicamente, serve para aliviar a tensão e comentar o que é que tá acontecendo ali. Então, o Garoto, ele é claramente um elemento cômico shakespeariano de apontar para a plateia que se você parasse para observar aquelas pessoas como esse garoto faz, você ia ver que na verdade todo mundo é muito idiota. E por isso ele colocou o personagem como uma espécie de idiota, bobo da corte, meio abobado. Porque a chance de você desconsiderar o que ele tá pensando, por ele ser naquela condição, é muito grande. Mas você vai ter que fazer um esforço para falar que, no fim das contas, ele é o único sensato. Porque ele vai falar pro cara, por que você não para de ir conversar com o cara? Ele é que dá letra, ele dá letra várias vezes. Ele é que fala, que é o que você tá pensando. E naquele momento você, esse garoto é o único sensato. Ele é o único momento que ele fala lá com a menina na beira do rio, né? Tipo, é muito lindo aquela cena dele tentando conquistar a garota e falando, tipo, eu não vou ter chance com você, né? Tipo, a gente poderia tentar alguma coisa. Porque o romance precisa desse momento muito singelo. E ali, de novo, é um único momento de amor. Então pensa o seguinte comigo, Duca. Tá rolando uma guerra real do lado de fora desse lugar. As pessoas estão morrendo de verdade. Tá rolando de verdade um repatriamento todo naquela confusão da Irlanda ali e tal. E tem um personagem principal que tá preso numa ilha, que não quer sair, que tem um burro como amigo, que prefere se relacionar com os animais do que se relacionar com as pessoas, que tá incomodando a cidade toda e tá atrapalhando o desenvolvimento da cidade toda só porque uma pessoa deixou de falar com ele. Esse cara é egoísta ao ponto de achar que o problema dele é tão mais importante que a própria guerra. Então eu acho que esse é o comentário que a guerra tem que fazer ali. A guerra faz a gente pensar que, tipo, cara, no fim das contas, tem muito mais coisa séria pra se preocupar do que essa bobagem se o meu amigo parou de falar comigo. Tipo, é um comentário do Twitter. Tipo, gente, se você parar de brigar no Twitter, você vai ver que a vida é mais complexa do que o cara que retweetou, que não tweetou, o que você tweetou. Na verdade eu sinto, assim, você sente isso logo no começo, né? Quando ele vai reclamar que o cara para de falar com ele, você fala, pô, tá, e aí? Segue o baile. E aí aquela coisa da repetição que eu falei da técnica, ou seja, da escolha do roteirista de começar a desenvolver aquele problema. E você fala assim, cara, estamos no meio do filme e o cara tá desesperado, ele não consegue entender porque o outro cara... E o outro cara começa a falar assim, bicho, então eu vou tirar um dedo se você não vier, se você parar de... Se você aparecer na minha casa, eu vou tirar um dedo. Aí o cara vai lá e tira. Se você vier de novo, eu vou tirar outro dedo. Cara, e aí você começa a ficar maluco, porque, óbvio, é um filme, né? A vida não é assim. Se eu visse alguém tirando um dedo porque eu tô sendo chato, falar, amigo, pelo amor de Deus, deixa teus dedos aí, já entendi, né? No texto, no roteiro, por exemplo, a senhora, ela é bem mais mágica. As cenas que ela desaparece, ele até cita. Pô, tem uma cena lá na página 63, 64, na cena específica que o cara encontra ela na muralha. A escrita do texto é que ela desaparece no mist, assim, na nuvem, sabe? Na névoa, né? Não, então, é porque ali ele usa uma coisa meio tipo, pô, apareceu atrás do muro, ele não tava vendo. Mas a sensação que a gente tem é que ela é meio brotou ali e sumiu ali. Mas ela é escrita como uma senhora mística mesmo, assim, sabe? Sim. Fisicamente algo aéreo, bizarro, sabe? O mágico, porque ela representa esse oráculo que tá pontuando pras pessoas. Então, assim, é como se ele pegasse a estrutura do coro, a estrutura do elemento cômico e a estrutura dos oráculos e transformasse essas três figuras em dois personagens comentados, porque a senhora, ela é cômica. Porque aí sim, se você for olhar no sentido literário desse filme, ele é uma comédia. Ele é uma comédia mesmo. Ele é classificado como comédia, se não me engano. Deve ser. Mas assim, a estrutura dele é de comédia clara. Depois que eu vi o filme e fui lá, sei lá, no Letterboxd, postar, review e tal, é que a gente fica pegado às vezes a determinados elementos. Pô, mas é triste, porque a irmã, porque é isso, porque o amigo sumiu. Mas assim, cara, é um filme... É que assim, comédia não é simplesmente um filme ali, pastelão, pra você rir. Tem muito tipo de comédia. Olha o Succession aí, que rolou a série, que muita gente não entendeu no começo, mas depois foi ver que tem um tom maior de comédia. Então, é o que você falou, né? São elementos que
juntos formam a tragédia e a comédia, e eles precisam de um do outro, né, pra se estruturar. Exato, ele pode ser estruturado como comédia, ainda que você não ria, porque Exato. a função da comédia não é fazer você rir, o objetivo é você rir, é um objetivo, no sentido de quem cria uma comédia é pensando no exótico, do estranhamento da realidade, para que você ria da situação dos outros e consiga tirar alguma coisa, algum proveito para sua. É um objetivo, mas ela não é a função. Ou seja, você não precisa rir para você ter uma comédia, né? Como uma cadeira. A função da cadeira é você sentar. Mas você não precisa sentar numa cadeira para cumprir a função de cadeira. Você pode usar a cadeira para outras coisas, para várias coisas, inclusive para não sentar. Mas a função dela continua sendo para sentar. E ela precisa ter a função de sentar para que você tenha cadeira. E a mesma coisa, o filme é uma comédia porque ele tem uma função cômica, né? Você enxerga, claro. Mas ele tem esses elementos... Até porque ele é colorido, então assim, ele tem esses elementos da fantasia, da coisa abstrata, que tá vinculado principalmente na questão dessa personagem, dessa senhora e desse garoto. São os dois personagens que são over. E são os personagens que são interpretados de maneira diferente também, né? Os personagens estão ali, os atores estão atuando esses personagens, representando esses personagens de maneira diferente dos outros. A senhora é bastante clichê, bastante over, bastante exagerada. O garoto nem se fala, né? Super, com ultra diferente, porque eles são únicos personagens que são mais ou menos vinculados a gente, né? Tipo, diretamente a gente, são os comentaristas pra gente. Então, eu achei muito interessante porque isso, eu não tava esperando que fosse uma espécie de releitura do que Macbeth poderia significar, porque tem esse lance de uma senhora que entra, umas velhas, umas bruxas, né? Umas aias, sei lá como é que você queira chamar, que vem anunciar uma coisa. E o que é interessante do Macbeth é que é justamente isso, existe um planeta inteiro sendo resolvido, um monte de coisa acontecendo lá de fora, mas a Lady Macbeth, né, a esposa do Macbeth, na verdade está querendo arquitetar um esquemão para poder continuar no poder. E é só isso. Tipo, dane-se o que acontece do lado de fora, o povo passando fome, as pessoas precisando de ajuda, o país em guerra com outros lugares. Cara, essas coisas eu não quero me preocupar, não. Eu quero me preocupar em manter meu filho no poder, manter minha mãe no poder, manter minha família aqui rica. É tipo isso. Sim. E é mais ou menos o que acontece aí. Tipo, acontecendo uma guerra lá fora, a irmã tem um diálogo com um cara mais velho, que é tipo isso, né? Falando, você não se sente que você tá, no fim das contas, perdida, assim, tipo, né? Tem uns diálogos bem profundos com o cara mais velho, né? Fala, você não sente que você tá deslocada no tempo, às vezes? Sim. Você tá fora do lugar, que você não pertence a esse lugar. Não é estranho você perceber que você não tá no tempo certo, né? Tanto que ele não tem apego às coisas, a coisa do dedo, da casa. Tipo, pode sumir tudo e ele só quer a paz dele e ele não tá mais ali. E ele quer ser registrado pra fora, né? A preocupação. E ele cita Mozart, a preocupação dele de fato é deixar a arte sendo eterna, que ele fala, a amizade pode durar pouco, mas a arte não, as pessoas vão continuar, né, pra a mais da gente, sabe? Além, né? E a irmã também é uma dessas, que percebe que aquele mundo é pequeno, que aquele mundo não serve, que ela tá no lugar errado, ela tá passando por ali. Ela não pertence àquele lugar, que ela quer sair dali, né? Ela tem que passar por esse canto da morte, de ir pra frente, que é um pouco o que a senhora fala pra ele. Exato. Que é o que vai acontecer, né? Então é muito interessante que eu não imaginava que eles fossem... que eu nem imaginei que fosse chegar nesse lugar. E se você for pensar do Three Billboards, os outros filmes que esse cara escreveu, também tem essa pegada bastante literária, né? Bem pesada. É óbvio que é muito difícil a gente falar, porque ele escreveu esse filme pensando no Shakespeare, porque o Shakespeare tá em tudo que é lugar, é tão importante que é difícil você dizer que o cara se inspirou numa coisa muito óbvia, né? Tipo, não é exatamente como o Rei Leão, que é efetivamente uma apontuada a coisa e tal. Mas enfim, vale a pena pensar nisso, assim, tipo, o filme tem uma outra história por detrás, que são esses personagens comentaristas que estão ali pra falar sobre a guerra que tá acontecendo por detrás e o egoísmo das pessoas em querer se manter no poder ou querer conseguir a sua zona de conforto. Vamos lá pra cena. Vamos pra cena? Caraca, pensei que a gente não ia desenrolar muito 1 hora aqui, mano.
1 hora. É muito falatório, gente, desculpa. Muito bom. Não, mas hoje foi a aula demais, demais. Não, vamos lá, vamos pra Bom, cima. eu selecionei 1, 2, 3 momentos, 4 momentos, na verdade, mas são momentos muito simples, tentando provar essa minha hipótese que eu levantei aqui, que é um filme editado de maneira muito singela, muito simples, mas que tem questões interessantes sobre o escolher entre takes, porque pra quem edita, a gente muitas vezes cai nessa questão de escolher o que é que a gente mostra, porque você tem o take da pessoa perguntando, você tem o take da pessoa respondendo, mas você tem o take da pessoa ouvindo a pergunta e você tem o take da outra pessoa ouvindo a resposta. Sim. E você escolher quem mostrar em quando vai fazer diferença para a história. Você ouvir a pessoa perguntando X é diferente de ver a pessoa perguntando X, né? Ver uma pessoa ouvindo uma pergunta é diferente de você ver a outra pessoa fazendo aquela pergunta. Sim. 44 minutos, 3 segundos e 9 frames. O take que a gente tá enxergando é a Nossa Senhora, a Maria, ou a padroeira da região, e os dois personagens estão fazendo o clichê do clichê, que é vindo numa carroça e encontrando uma estrada bifurcada. Clichê do clichê. Esse filme tem muito clichê, inclusive. Total. Então, vamos soltar daí só pra ir comentando pequenas questões mesmo, só sobre a questão do tipo da escolha, tá? Então, $1 e já. Então, os caras estão chegando, né? Estão vindo de frente, a gente tá vendo o take longo de frente, aí corta pra um side, né? Que você vê o personagem, corta a oposição desse side pra você ver que ele tá tentando falar alguma coisa, corta de volta pro negócio que ele vai começar a chorar, corta para um insert da frente da reação do cara, resolvendo, meu Deus, eu vou ter que parar. Corta para um wide do lado em que ele para o cavalo. Aí a gente tem o mesmo ângulo de novo, que aí a primeira vez a câmera faz uma baixada para mostrar ele dando a rédea na mão do amigo, né, do ex-amigo. Corta bem interessante uma continuidade, tá vendo? Uma questão de continuidade interessante até ele sair. E aí, em vez de cortar para a cena dele ver o que tá fazendo, a gente tem um insert do cara para chorar, para você cortar de volta para a cena que você tava. Aí ele pega um outro percurso. Então assim, pausa aí. Se você analisar o padrão de cortes, você vai ter uma sequência de 1, 2, 3 cenas em que o personagem você tá vendo os personagens por esse ângulo. Só que o que ele consegue e o que ele tenta pelo ângulo esquerdo ou direito esquerdo, você fica vendo entre uma posição, contraposição, entre a posição e contraposição. Só que quando ele resolve fazer um insert da frente do cara, que é quando o personagem tá olhando pra gente, que é a única câmera diferente, que é só aquele insert, é porque alguma coisa muda nesse personagem. E a sequência depois da câmera de frente é justamente ele parando o cavalo, né? Ele tentando parar o cavalo. Então, assim, é uma maneira muito besta, mas muito simples de você mostrar que as mudanças dos personagens estão se dando nos individualismos dele quando ele tá parado sozinho no frame. E não necessariamente quando você tem o over the shoulder para mostrar a posição da quebra da regra, por exemplo, que é o que a gente poderia ter dito que acontece. Então, o que acontece? Ele tem uma cena para mostrar o personagem de frente, o velho de frente, quando ele toma a decisão de que ele não quer mais aquilo mesmo. E depois um insert, ao invés de sair, de voltar, né? Porque a gente tá num wide, no finalzinho, a gente tá lá no wide, mostrando a bifurcação, e ao invés de fazer um insert do cara caminhando, ele resolve fazer um insert lateral do outro personagem. Sim. Que é essa cena que eu marquei aqui. Pra poder voltar pro mesmo take em que a ação já está acontecendo, que é ele andando, que ele poderia voltar a carroça parada, mas não, ele resolve a carroça andar de novo pra eles poderem, de fato, pegar no final, Então, a solução que ele resolveu fazer foi separar os personagens em 2 ângulos diferentes. Então, quando você vê o personagem do velho, você vê ele de frente, que é quando a decisão dele tá tomada, o blocking vai ser outro. Quando ele vai mostrar o personagem, do Patrick, ele vai mostrar ele de lado, mas é num entrecorte de uma cena que era o wide. Então, ali pra mim é o único take que eu achei estranho, porque a escolha dele foi mostrar o personagem de lado, sendo que a gente já tinha entendido tecnicamente, que ele estava sozinho. Só que não é uma cena clichê. Se você pausar o frame, não é um frame de isolado. Então, mas aqui eu acho... Você acha que é uma escolha pra justamente mostrar a individualidade dele? Por isso que ela é ímpar, assim? É porque esse cara não tá... O sentimento... Se você mostrasse ele num wide shot, sozinho no carro, e tipo, o cavalo e o espaço amplo... Sim, mas será que o símbolo... Mas a forma de simbolizar isso não é ele mostrando num take que não tem
teoricamente nada a ver, é um ângulo oposto com o mar de fundo pra gente enxergar o que tá passando na cabeça dele. De fato, ele ali, embora o amigo esteja andando, ele tá sozinho? Você não sente, ou pelo menos eu não interpreto dessa forma, que seja uma solidão. É só pra se aproximar da solidão desse cara. Mas é uma coisa que você não sente no play. No play, é. O frame Sim. não é o cara isolado. Sim, fato. Entendeu? E eu acho que é isso, é uma ideia de... É por isso que é uma comédia, no fim das contas. Esse cara tá chorando porque o amigo deixou ele sozinho, mas ele não ficou sozinho, cara. O cara tem cavalo, tem cachorro, tem amigo, tem uma cidade. Tipo assim, é só um cara mimado. Chorando porque tá... Entendeu? Sim, fato. Foi uma coisa interessante de, em vez de fazer um frame ou escolher o momento entre o take do wide shot pra ver o cara saindo e depois voltar pra esse mesmo wide shot, foi ter colocado um take em que ele tá com o fundo desfocado, mas ele tá perto e não tá isolado. Não é para tanto, na verdade não é para tanto, né? Exato, isso. Resumiu tudo que eu tava falando. Não é para tanto. Tá, é triste, mas calma. Segue o seu caminho, né? O outro que eu queria chamar a atenção é mais um skill do... Aí é só pra chamar a atenção de como esse editor é bom demais, porque é muito difícil fazer isso que ele fez. Em 48 minutos, 33 segundos e 03 frames, que é a cena do bar, que eles estão tocando a música. Aí começa justamente quando ele fala, né, tipo, vamos... É bem no começo, que ele tá bem aqui, tá botando a bebida na boca, tá, o que o cara falou pra você? Aí ele vai sair, né? Ó. E na hora que ele bota a coisa no chão, olha só que legal. Vamos soltar daí. Vamos dar o play. Então lá, 48, 33, 03, beleza. Desculpa porque eu tô ouvindo enquanto eu tô falando. Aí beleza, sem problema. Vamos então lá. Então tá, $1 e já. Ele bota a coisa na boca e aí ele vai botar o copo e o copo marca na música. A música tá tocando, né? Os caras estão tocando. Entra a música. É um take de corta pro lado, corta pra frente dos músicos, corta pra ele. E aí corta pro cara. E a música segue, corta pra ele de volta. De novo o mesmo esquema dele, não tá, corta pra ele mais afastado e ele vai andando, ó. Para a música, a fala do cara tá no mesmo tempo da música, a música volta, corta pro cara saindo e a música vai baixando, a porta abre e tem esse áudio, ok, pausa. Esse áudio é maravilhoso, que o áudio do cara falando não só tá no fundo esquisito, como na verdade tá meio que parece que tá invertido de posição. Ao contrário. Tá ao contrário, porque você escuta o cara na direita, ou na esquerda. Você escuta o cara na esquerda. Só que quando vira pra cena, o cara tá sentado na direita. Deixa eu sentir isso aqui. Deixa eu aumentar meu volume aqui pra eu sacar isso. Pera aí. Tá tipo, a porta sai na esquerda. Né? A porta sai super na esquerda. E o cara fala meio... Pelo menos eu sinto que tá, mas pode ser que seja só o lance do 5. Pelo que eu senti é que a porta, quando ele tá vindo, a porta rola na esquerda. Quando rola o contra, ela vai pra direita. Mas eu gosto... Na verdade, o que eu queria mostrar do corte é que, assim... é o skill do cara de colocar uma música simplona... No time da cena toda, de todo o movimento. Da cena. Né? O cara tá fechando... A véia tá lá, e o cara tá fechando, botando o copo no chão... Desculpa, botando o copo na mesa... dançando com a música, o bar tá todo num movimento muito específico e o time da música tá ótimo. E o corte, quando o cara vai chegando perto e a porta bate na esquerda e fecha, a gente corta pros dois na frente, corta pra ele e o cara começa a falar, só que o outro ator também tá falando. Então repara como a boca do cara é meio que o início da fala do outro. Tipo, como se o ator fosse começar a falar e o cara pergunta. Agora acabei de sacar. Sacou? E aí ele meio que é interrompido. E aí ele corta pra uma cena... Um corte muito estranho, que é o cara vai falar e corta. Tipo, ele vai falar, mas quem fala é o outro. Você ouve a voz do outro cara e volta pra quem tá falando. Pra quem tá falando no meio de um corte muito estranho. E aí você ouve de novo o cara começar a falar e corta pra ele de novo, sabe? Como se fosse o J-Cut que a gente citou. Só que esse skill, por que tá assim, Duca? Por causa da música, cara. Olha só a música no fundo. Pra bater no ritmo, né? Tipo, tá no tempo da música, cara. Eu acho maravilhoso, bicho. O cara fez um negócio assim, tipo, vamos botar... Porque a música é muito linda, muito simples, muito no beat, né, cara?
É como se ele estivesse fazendo um rap ali em cima da música, porque ela tá exatamente sincada, né? Eu acho isso... Nossa, como perfeito, eu falei, perfeito. É muito simples, é uma coisa super simples, não tem nada de super ultra mirabolante, mas assim, não é fácil, cara. Não é fácil ter a chance de fazer um negócio desse, Não, sabe? e outra, né? Tem, não vou dizer de sorte, porque você falou, acho que é muito mais skill do que sorte. Mas de ter o timing do acting ali também, ou ele segurar uma coisa ou outra, e de fato é isso. Estressou a montagem pra chegar nessa encaixada, né? Com certeza, porque não foi gravado nesse timing. Porque você tem uma quebra o tempo todo. Você fica, peraí, não era é outro cara que tá falando. Peraí, não, é outro cara, entendeu? Você fica se quebrando o tempo inteiro. A montagem fica quebrando isso pra você o tempo todo, assim, tipo, de uma maneira sutil, mas tá ali, pontuando pra plateia, tipo, viu como não era o cara que tava falando? É muito sutil, nossa, eu jamais... E é o tipo de coisa, às vezes, que a gente fala aqui também, né? É que a gente é chato, mas muitas vezes, quando a gente pode, a gente assiste os filmes de fone. Sim. Né? Porque às vezes, por melhor que seja o seu cinema em casa aí, tem detalhes que você só ouve quando você tá com fone no ouvido, né? E aqui essa sutileza, por exemplo, é um tipo de coisa que às vezes vendo, pegando a pipoquinha, não é problema nenhum assistir filme assim, gente, pelo amor de Deus, mas pra quem gosta e curte essas nossas inspirações, às vezes voltar em determinadas cenas e assistir de fone, você vê que, nossa, fala, nem sabia que tinha esse som lá no fundo, pô, a porta bateu, nem percebi, né? Porque tem todo esse carinho, esse cuidado, que é justamente pra criar essas sensações na gente, e às vezes a gente vendo o som da sala ali, por melhor que seja, né? Porque não é porque tem volume que é um som bom, mas nesses pequenos detalhes que a gente vê, principalmente quem vê filme de madrugada. Pô, ver filme de madrugada no volume baixinho ali pra ouvir só o diálogo, pô, você tá perdendo 80% do filme. Isso aí é experiência própria, assim, já passei por umas dessas, e depois quando assisto o filme de novo, esse tipo de cena acho que é o belo exemplo a isso. Então, vou citar. Quem já viu o filme, volta nessa cena e ouve de fone. Outra cena que eu queria só chamar a atenção, também não tem muito lance da edição necessariamente, mas é um lance na página 64 do roteiro, que é a cena da senhora, né? Que é a cena mais característica de Macbeth, que tipo, talvez pudesse ser uma referência a Macbeth, porque você tem, quer dizer, vamos soltar dali, também é bem pouco, e também é pouca coisa. Peraí. Ela tá em 1 hora, 7 minutos, 36 segundos e 5 frames. Então, vamos lá. $1 e já. Ele tá andando perto da mureta, tem um barulho de passos, aí corta pra senhora e ele entrou no frame. Aí ele, resolve se esconder, aí o blocking é ótimo, porque quase mostra a mulher ali, até a gente, tipo, ficar com ele. Aí a gente continua ouvindo os passos dela, e os passos dela diminuem, tipo, ficam longe, e aí ele levanta, e aí revela ela numa coisa muito cômica, né? Corta pra ele. Tipo, é uma revelação muito cômica. E ela fala uma coisa super, né? A gente tem que... Há uma morte, E aí, até 2 mortes. Aí ele corta pro cara falando, vai ser difícil. A gente tá com ela, explicando, corta pra ele de volta, o mesmo frame, corta pra ela falando, não tava querendo fazer isso, eu vou tentando ser acurada, e aí corta pra ela saindo, cara. E é muito, muito sutil e muito de leve, porque ela desaparece no frame, só que quando volta pra ela continua ali. Entendeu? Tipo, ela continua lá, né? Ela tá ali, ela não tá desaparecendo na fumaça, mas a sumida dela quando ela fala I was trying to be accurate. Quando ela sai do quadro, que é o over the shoulder dele, né? Quando você vê a continuidade tipo, os frames, se você ficar um frame a frame do pedacinho final dela até sair e ela tá de cabeça baixa até ela sumir do frame, tipo, isso tudo pra mim é uma grande forma de tentar mostrar que essa mulher não tá só necessariamente sendo tão mágica, tão fantasiosa. Ela faz parte de um comentário realista. Porque é claramente uma senhora que não só... Sim. Ela não sumiu na natureza, né? Tipo, ela tá lá porque ele escolhe mostrar ela saindo do frame em que ele supostamente estaria sozinho, tendo medo do que viu. E o próximo take seria, então, mostrar nada lá. Então, tipo, quando corta, quando ele sai, e eu fico... Quando eu tô
quando sai dela e aí a gente vai pra ele no over the shoulder, quando vai revelar ela, quando ele tá olhando pro lado, eu ficava pensando, agora vai mostrar o ambiente vazio, porque essa mulher não tá lá. E aí corta e ela tá lá de fato. Também. Ela tá lá e aí tem uma trilha. Mas é que você falou, né? Na porque eu acho que é uma... na sutileza ele deixa talvez a gente pensar que ela não exista, mas ela existe, ela tá ali, né? Mas o que acontece em termos de plateia? A gente, de alguma forma, pensa, não é esse tipo de filme. Tá, é exato. Porque você tá sendo enganado que é. Entendeu? Você tá sendo enganado que é esse tipo de filme, mas não é. No fim das contas, é só uma comédia mesmo, sabe? Tipo, é só isso. E aí o próximo take ser justamente uma amplitude de tudo que tá acontecendo e nada aquilo tá sendo referenciado ao que a gente viu, mas sim o que a gente vai ver, e a música começa na trilha anterior, ele dá esse caráter de purgatório no filme todo, porque a trilha ela vai se sobrepondo, e os takes de landscapes são sobreposições com trilhas da cena seguinte, mas referentes com imagens da anterior. Então vai ficando tudo muito cíclico no fim das contas. O filme todo começa a ficar uma confusão de gente presa nessa cidade, porque na real as coisas estão todas se misturando umas às outras, os takes estão se misturando entre eles através da música ou através das imagens que ele escolhe. Perfeito, esse é detalhe, aqui é detalhe também. Essa hora que ela some ali, você fala, ela vai dar um susto, mas não... É isso, ele cria uma sensação de que ela tá e não tá, né? O tempo inteiro ele fica trabalhando isso, né? Porque a gente até acredita, não, ela vai passar e ele vai conseguir esperar ela passar e não vai ver. Mas ela tá ali, né? Ela é onipresente, de certa forma. E aí o último momento que o filme tem, e aí de fato ele estabelece uma coisa meio mágica, que é lá em 1h 25 minutos, 57 segundos e 12 frames, que tem a cena em que a mulher não tá lá, a gente vai cortar pro cara dando tchau, ou seja, a gente vai pro corte mais perto. Vamos soltar daí, né? Melhor do que eu ficar falando. Você quer dar o play? Não, vamos dar o play da marca. Então, $1 e já. O cara tá de longe, né? Você vê que ele tá dando tchau. A gente corta pra ele um pouquinho mais perto, pra gente ver que não tem nada ali. Corta pra irmã dando tchau, aí corta pra ele de volta. Ele tá invertido, mas é esquisito. Aí ele baixa a mão e aí tem a velha lá e a música volta. E ela olha pro lado, bem sutil, e olha pra ele. A gente corta pra ele de volta e ele tá acenando, justamente mexendo a mão pra revelar que a senhora tá lá. E é só um barulho estranho. É só uma coisa esquisita. Pra entrar, então, pausa. Perfeito. Pra vir pra cena em que ele vai descobrir que o boi dele tá morto. É burro. E por quê? Porque essa senhora, ela tá ali pra fazer esse ponto do que é a morte, né? Do que é o contraponto do que, ok. Ela marca os arcos do personagem. Quando a irmã vai embora, a irmã vê a senhora do lado. E no texto, ele escreve no texto, né? Ele cita que ela passa desaparecendo. Lá na cena do Dust, né? Tipo, na página, aquela outra, ele cita que ela desaparece. E nessa, se eu não me engano, ele cita, porque eu não tô com ela escrita aqui, mas ele cita que a irmã vê a senhora atrás dele. A irmã vê a senhora atrás dele e fica com medo, e fica com receio do que significa aquela senhora ali, sabe? Tipo, por que ela tá lá? E ela continua ali atrás. É assim que tá mais ou menos no... E aqui eles resolvem nessa revelação do tchau ali, né? Não precisa necessariamente estar atrás dele. Ele não vê ela ao lado, mas assim, ele revela pra gente que ela tá ali, né? E ela não tava, Não tava, exatamente. Ela não tava, ela aparece ali, ela vira mágica. E não é ela, necessariamente. A gente é que pensa. Porque não tem um foco pra gente visualizar o personagem. Mas assim, parece que ela tá com uma espécie de cajado. Não, e pra irmã, ela tá vendo, ela tá sentindo algo. Talvez necessariamente ela não esteja vendo também. Ela tá sentindo que tem algo ali. Né? Tanto que ele não sabe que ela tá ali. Tem uma cena só que eu queria chamar a atenção pra ti, de composição mesmo do blocking, que eu achei bizarro, que é na sequência disso, que é em 1h 27 minutos e 10 segundos e um frame, que é o cavalo, ok? Perfeito. Então, $si e já. Ele entra no frame, o cavalo todo treinadinho, olha pra ele, uma espécie de apalusa, mexe na mão dele procurando cenoura pra ver se tem. Aí ele passa a mão no cavalo, bem de leve, a música aí vai tocando. A câmera revela o burrinho mortinho, né, com o dedo muito claro ali do lado. Aí corta pra uma cena que tá o burrinho de perto com a língua, ele dá a volta. Olha só esse take. O cavalo tá cheirando, tem um burro tem um burro no chão morto, e ele vai se abaixar e agora corta
Que corte foi esse aqui? Que não corte foi esse, cara? Disso. É a bunda do cara passando pra gente poder ver a cabeça e o olho do burro. Mas é um quadro, engraçado. é que se a gente parar em 1:27:39:03, é só pra ver o olhar. É só pra ter o olhar do burrinho. É muito estranho, porque não é nem... Não faz, quer dizer, tem uma continuidade dele se abaixando. E outra, volta pra cena e volta pra ele num médio plano ali. Podia completar ele sentando e cortar pro médio plano. Não precisava ter essa corte do bumbum aqui. É muito engraçado, né? E é rápido, eu também não entendi. É esquisito. É rápido e não é uma composição clara. É só pra ver que o burro tá morto, mas você fica vendo mais tempo a bunda dele do que o olho do cara, do que o olho do burro. Nossa, que esquisito. E por que eu acho? Eu acho que é o cômico. É exatamente o caráter cômico. Porque é quebra da expectativa daquilo que não se quer, mas ao mesmo tempo super trágico, super triste, porque o cara de fato tá sofrendo com a morte do burro. Só que continua sendo só o cara chorando porque tem um animal morrendo, porque o cara tá envenenado com o dedo de um amigo que ele não quer largar. É maravilhoso. Tipo, no fim das contas é uma comicidade mesmo. Então eles talvez escolheram esse take justamente porque é o take mais idiota que tem. Que é o único take que eu falei, eu não consegui entender por que o cara resolveu botar esse take daí, que é horroroso. E aí nem vou entrar no mérito aqui da continuidade, da perna que baixa, que não baixa, porque não é a mesma. Mas é isso. Imagina, né? Pra poder compor ali aquele detalhe, porque esse take não é à toa, pra compor o olhar ali. Então ele falou, cara, você acabou descendo com a perna direita, mas desce com a esquerda, porque não vai dar certo quando você juntar um take com o outro. Mas tudo bem. É isso que acontece. Ele começa a descer com a perna direita. Quando a gente olha, ele baixa com a esquerda, aí ele ajeita e já vai pro rosto, porque também não dá pra voltar. Mas, cara, que loucura, eu não tinha reparado nisso. Não tinha reparado. Eu achei muito estranho esse. Eu achei super estranho. Super estranho. Mas, ao mesmo tempo, eu imagino que seja um pouco desse lance da comicidade. De provocar aqui, né? Porque a parte triste, né? Que ele vai falar que as coisas estão acontecendo, ele não aguenta mais. Você vê a senhora, depois do fim de tudo, lá no finalzinho, você continua vendo a senhora sentada, olhando eles dois, né? Com um cajado, enfim. E ele termina mandando a carta pra irmã, né? Falando que tá tudo bem, que as coisas estão ótimas, que o burro tá feliz, assim, tipo, tentando estabelecer que aquilo continua ali, né? Que aquela cidade tá lá naquele caminho, assim, sabe? Então eu achei muito, muito, muito bonito, muito interessante. E, cara, que filme difícil de cortar, porque ele é muito simples, né? Tipo, não é mirabolante, cara. É muito simples o filme, não tem nada mirabolante. Mas é isso, né? Acho que o grande objetivo é que quando a gente acha que é simples, é porque talvez não tenha sido, né? Eu fiquei muito, muito satisfeito de ter visto, e depois que eu pude botar assim na timeline pra perceber, eu fiquei realmente assim, caramba, parabéns, cara. Parabéns mesmo. Total. É um negócio assim, com uma dificuldade grande justamente por isso, porque é muito simples e é o tipo da coisa que a gente precisa avaliar mesmo pra poder enxergar, né? Porque tá invisível, tá tudo invisível mesmo. Você não consegue fazer isso. Assistindo é muito difícil pegar esses detalhes, né? Mas tá lá, né? De alguma forma a plateia sente que eles estão num mundo diferente. Eu ouvi algumas pessoas comentando assim, é como se eles estivessem mortos, é como se aquilo fosse o céu, eles estão num mundo esquisito. Sabe, todo mundo consegue sentir essa sensação de isolamento de um lugar que tá parado no tempo, que tá parado isolado e tal, talvez exista ou não exista, né? Exatamente. E é dado a esses micro-elementos somados dessa história toda, meio tragédia, meio comédia, né? Muito bom, muito bom. Eu adorei. Adorei, vou ver de novo, tá na lista. Já que eu já revi a Mulher em Chamas lá, o Lady em Chamas lá, Retrato, vou ver esse aqui de novo. Adorei, ainda mais com essa percepção aqui, com essa discussão toda, vou dar pause, agora eu vou ver naquele momento, o filme tem 1h52, vai levar umas 3 pra rever. Que é o que você provavelmente já fez pra chegar nesse ponto, né? Então, maravilha. Muito bom, muito bom. Vamos pra dica? Bora pra dica. Vamos pra dica. Maravilha. A minha dica vai ser rápida, cara. Minha dica... Eu tô ansioso porque você prometeu, né? No episódio retrasado... Quer dizer, no episódio retrasado você começou uma dica. Porque você dividiu... Você fez da sua dica um seriado. Logo você, né? Então, você deu uma dica
No Batman agora, você falou, não vou dar agora a continuação, quem quiser que espere o próximo. Eu já tô ansioso, não vou falar muito, vou dar a minha rapidamente pra saber a segunda parte da sua dica, porque ainda tem a terceira, pelo que eu tô vendo. Ainda tem a terceira, né? que é a mais Quarta e difícil. quinta, não, fecha na terceira? Fecha na terceira. Vai renovar a segunda temporada, o Drink? Seguinte, minha dica é muito rápida, é uma série que eu tava pra ver há um tempo já. Aquela coisa, né? Porque não tem tempo, porque tem gatilho, né? Pode ter uns gatilhos, porque talvez seja mais parada do que eu espere ver naquele determinado momento. Enfim, a série se chama Scenes of a Marriage. Scenes from a Marriage, na verdade. Cenas de um casamento aqui. Tá na HBO. Maravilhosa, maravilhosa. Eu tinha ouvido falar muito bem já da série. Enrolei pra ver por N motivos. Alguns deles citei aí anteriormente. É uma série, cara, basicamente, né? Cenas de um casamento. É um casal que tá ali casado, passam por algumas situações, e aí vai se desenrolar, separa, não separa, enfim, vai. É uma série super curtinha, é uma minissérie, né? Ela, na verdade, são 5 episódios, aproximadamente 50 minutos, 1 hora. É uma série rápida pra você ver. Pesada, porque ela é majoritariamente um casal dentro de casa dialogando. E aí vai ter discussão, vai ter parte boa, vai ter transa, vai ter tudo que tem num casamento. Mas eu achei muito boa e muito a ver com o segundo corte, assim, porque é uma solução, eles têm uma solução criativa. Primeiro tem uma coisa muito legal de linguagem ali, pra quem vai ver, não é um spoiler, mas eles brincam com a mistura dos atores meio que entrando em cena, né, como se fosse uma câmera observadora, como se fosse uma câmera de making off, o ator se ajustando e tal, e ele começa o action ali, e aí quando corta a cena é a outra qualidade e a série começa. Então isso não é nada novo, mas eu achei muito legal e é feito com muito bom gosto. A estética é muito legal. É uma série que eu achei muito bem fotografada. Muito bem fotografada. Eu acho que o departamento de figurino, de produção, de props, enfim, tá, nota 11. Eu achei muito cuidadoso. Mas é aquilo, né? Tem as cenas externas e tal, mas eu acho que da grande parte eles construíram o que seria a casa que eles moram, vivem e vivem seus dramas ali, num estúdio, até para poder ter controle de iluminação, tempo e corte, aquela coisa de quebrar parede ali, não da quebra da quarta parede, mas de quebrar literalmente uma parede para botar determinadas câmeras e tal. Então é uma série muito legal. Eu só queria citar aqui que ela é feita, quem atua, né, é um casal majoritariamente, que é a Jessica Chastain e o Oscar Isaac, que é um ator que eu gosto muito também, que faz o Jonathan, que é bem legal. Os dois têm uma química, assim, eu acho maravilhosa. Eu acho que funcionou pra cacete, assim, na série. O diretor, agora vou chutar, Levi, enfim, não vem ao caso. Quem quiser saber, procure no MDB Pro, tem todo mundo lá. A Jessica, inclusive, acho que é produtora executiva. É uma galera que não tá no meu conhecimento de pronúncia. Por exemplo, cinematógrafa, Andrzej Parek. Não vou saber falar o nome dessa galera. Sinto muito por isso. Com nome bizarro. É uma galera com nome diferente, né, do que a gente tá acostumado a falar. E é aquilo também, muitas vezes acha que é uma série simples de fazer e tal, mas tem uma grande produção. E ela é de 2021, como eu disse, tá na HBO, minissérie, Scenes from a Marriage, cenas de um casamento, vale muito. E eu espero que um dia... Eu joguei aqui no off, antes da gente dar o rec, eu joguei pro Heineken e falei, cara, você que não é muito fã de série, não é que não é fã de série, mas não tá muito habituado, que prefere gastar o tempo pra ver filme e tal. Se for pra ver série, vai ver série curta. Eu acho que essa é pertinente, assim. Eu acho que essa faz muito... tem muito a ver com o que a gente discute. Tô vendo que ela é baseada na série do Ingmar Bergman. Exatamente. Já me pegou. Então, eu ia deixar pra você... Sabia que você tava abrindo o MDB Pro aí, Ingmar Bergman, e assim, cara, vou usar aqui um pouco de mim, um pouco da vida. Do caralho, né? É uma série muito boa, cara. Muito boa, recomendo muito. Sinto muito por ter demorado a ver, mas também tudo tem seu tempo. Né? Talvez não tinha maturidade ou estrutura emocional pra ver a série. E a gente tá aqui pra se abrir, né? Então, enfim, fica aí a dica. Falei que não ia me alongar. Jogo a bola pra você, porque eu tô louco pelo seu segundo episódio da sua receita, que eu sei que você vai dar aqui. Vamos lá. Eita pau, vamos lá. Então tá. Antes de qualquer coisa, a minha dica, assim, eu não sou... Só um parênteses. Vou atrapalhar. Você tá fazendo foto. Eu sei que você faz isso toda hora aí, mas você tem um kit de fotos e vidinhos pra depois agraciar-nos, né?
no seu Instagram, no Heineken ou no Segundo Corte, ou até no Cinemação, quem sabe, a gente botar essa belíssima receita que você tá apresentando, né? Tô tentando. Não, a gente não quer muita produção. É história de vida real, tá? Vamos lá, fala aí. Bom, é o seguinte, antes de qualquer coisa, preciso dizer que eu não sou cozinheiro oficial, não, sabe? Tipo, eu só me enveredo porque eu sou curioso. Mas no episódio retrasado, eu passei uma receita de pão, esperando que vocês aprendam a fazer o pão, façam esse pão específico, ou tente fazer o mais próximo possível, para tentar fazer o hambúrguer hoje, para na próxima, na outra dica, e talvez seja na outra da outra ainda. Lá vai ele pular. Pra poder facilitar. Cara, tem que ouvir, a pessoa tem que ouvir 6 episódios pra fazer um hambúrguer. É o preço. É o preço, mas vale a pena. E é um hambúrguer de verão. Por que é um hambúrguer de verão? Porque ele é muito pesado e você só come uma vez e passa o resto do dia só digerindo. Você não precisa ir atrás de muita coisa. Adoro. Então, assim, o que é? Agora a gente vai fazer a parte da carne do hambúrguer, né? Então você vai ter que... Aí, assim, obviamente vai depender da região do Brasil que você mora e se você tem acesso a açougue ou supermercados que vendam carne, que você possa conversar com a pessoa lá que vende carne falar, é o seguinte, eu quero essa carne e eu quero que você faça isso pra mim. Então, você vai pedir pro cara arrumar mais ou menos uma porção, eu botei 100 gramas, são 3 pedaços de carne, 3 tipos de carne e mais ou menos 250 gramas de carne, divididos entre 100, 100 e 50, ou você pode tentar fazer maior ou fazer mais, e essa é uma receita que dá mais ou menos um hambúrguer e meio, ou um hamburgão gigante, tá? Então, você vai pegar a capa da costela, mais ou menos 100 gramas, que tipo, é uma parte da costela, não é a costelona toda não, mas é a capa dessa costela, que tem bastante gordura, bastante fibra, e essa vai ser a gordura, o lipídio do seu hambúrguer. Aí você vai ter que achar um lugar que vai fazer o coração da alcatra ou o miolo da alcatra, vai depender de onde você arrumar. Você, eu só tenho alcatra aqui, serve, bora lá, né? Não tem como você pedir pro cara, não, me dá só o coração da alcatra, porque pode ser mais caro. E uma ponta da agulha, que é tipo a parte de baixo ali, acima da teta do Uber e da vaca, né? Porque, na verdade, a gente não come a vaca, né? Maminha, seria maminha? Seria maminha, poderia ser chamado de maminha também. Sim. E essa parte de baixo ali, assim, que é tipo uma ponta da agulha. E aí tenta pegar a parte de baixo mesmo, porque ela tá mais próxima da parte de baixo. Sim. Ela vai ser melhor. Lembrando que a gente não come a carne de vaca, né? A gente só come carne de boi. O pessoal fala, eu vou comer carne de vaca. Não, você não come fêmea, você come só os machos. Mas esse é um outro assunto. Sim. Aí você vai pedir pro cara moer isso numa gramatura, por assim dizer, grande. Fala assim, moe, mas moe não tritura esbagaçado, não. Moe gordo. Sim. Bota aí aumentado o negócio. Aí o cara vai moer pra você. Aí você vai tentar achar páprica, que é uma espécie de chili, né? Tipo, é uma espécie de pimenta moída. Se você acho que é fácil achar por aqui, bem fácil. Se você tiver páprica especificamente, pode ser a páprica. O ideal é aquela vermelhinha mesmo, porque não é a amarelada, tá? E se você não tiver, você pode pedir pra alguém moer, ou você mesmo moer aquelas pimentas de dedinho de moça, moer, secar e pegar esse pó e misturar com um pó de alho também. Então, você pode tentar fazer a sua espécie de páprica usando um pouquinho de pó de alho e chili também. E aí, um pouquinho de açafrão. É óbvio que o ideal era usar açafrão mesmo, mas você pode tentar esse... Também é fácil achar. Esse açafrão de supermercado, ele é um pouco páprica, um pouco açafrão. Então, cuidado pra você não... Porque, assim, o açafrão é uma das coisas mais caras que existe no mundo. É o pó mais caro que tem, praticamente. Tipo, é absurdamente caro. É uma flor, é uma pétala... Tipo, é uma espécie de uma pétala de uma flor muito específica. Cara, é um negócio muito caro. Então, assim, achar açafrão de verdade é muito difícil. Sim. Mas se você achar, maravilha. Usa pouco porque ele toma conta da cozinha. Usa bem pouco. Mas se você tiver que usar o açafrão do mercado, que é esse moído que tem um pouco de açafrão, aí você tira a páprica, porque você vai meio que botar redundância, tá? Que vai ser pimenta moída com coisa e tal. E aí você vai botar pimenta do reino e uns shallots, que são aquelas cebolinhas bem pequenininhas. Sim. Sabe? Aquelas cebolinhas tipo roxas, só que são bem nenês, que elas são muito concentradas. E pega um dente de alho e mistura tudo isso. Ou seja, vai pegar a carne moída do supermercado e levar pra casa, pegar essas coisas que eu falei de páprica, açafrão, pimenta do reino, shallots e dente de alho, triturar isso na mão e vai amassar, esmagar, até aperta bem. E se você tiver uma vodka saborizada
caramelizada que seja tipo doce, não seja cítrica, tipo uma vodka de baunilha, uma vodka que você já fez com a baunilha passada, lembra que eu falei na outra, no hora do pão, pra você fazer uma vodka com baunilha? Então agora você vai usar na carne e vai botar na carne pra amassar, pra ela começar a colar. Aí depois que você conseguir fazer, você faz um montinho pra fazer, tipo, a cara do hambúrguer que você quiser, né? Aperta bem. E aí você vai colocar dentro dessa coisa, depois que você já tem mais ou menos a carne meio moída, meio amassada, você vai pegar um pouco de uísque e jogar dentro desse molho todo. Mas não o suficiente para o uísque dissolver a carne de novo e desformar ela. É só para você deixar ele crescer um pouquinho. Dar uma inchadinha de leve no uísque. O uísque vai agir bem e o uísque tem que entrar depois que a carne tá montada. Vai botar na frigideira e vai começar a assar, ou fritar, ou queimar, ou grelhar esse seu hambúrguer, né? Então, o ideal é você, tipo, vira de um lado... o aroma da casa, né? O aroma da casa. Você vira de um lado, você fica lá uns 3 minutos de um lado no fogo alto, vira do lado e aí você pega o uísque e joga e tampa a panela. Pra ele, tipo, suar a gordura da carne e fechar. Porque aí o que acontece? O álcool, ele gruda na gordura e aí só é abraço. Ele só abraça a gordura e fala, fica aqui comigo, não sai daqui. Delícia. E aí vai ter uma delícia de coisa ali, um formato bom pra você já pegar. E aí você vai ter que pegar um portobello, que é um cogumelo enorme, que tem o tamanho de um bife também. Não sei se vocês já viram isso. É um cogumelo do tamanho de uma palma da mão. Sim. É um monstro. É o portobello. Aí você pega esse portobello, eu não sei como é que chama, se tem algum outro nome no Brasil, mas enfim, ele chama portobello. É um baita de um cogumelão. Tira o fundinho dele, deixa só a capa mesmo, e você vai usar isso pra cobrir sempre que você for virar o hambúrguer até ele ficar pronto. Então você meio que ajuda a selar e mantém ele grudado. E aí, obviamente, o portobello vai acabar pegando um pouco desse aroma e um pouco desse gosto e, obviamente, vai cozinhar também ali, né? Porque você tá com fogo alto e tá virando o bife, né? O seu hambúrguer de lado, mais ou menos uns 6 minutos. Não faz mais do que 7 minutos. Deixa a carne meio avermelhada, né? Não deixa ela torrar, não. Deixa ela avermelhada. O famoso ponto certo. É, exato. Então você vira 3 minutos, depende do seu fogo. Vira em 3 minutos, depois vira de novo em 3, aí vira em 1, vira em 2, até você... Não, deu, chega. Em cada vez que você vira, você tampa ele com o portobello. O portobello aí cozinhando na carne, não na frigideira. E aí você pega o seu pão e bota isso em cima do pão. E fecha, quer dizer, não fecha ainda porque falta a parte da cebola caramelizada, que a gente vai fazer no outro episódio. Então esse foi só o hambúrguer. Maravilhoso. Não, e eu falando que o preço, eu vi 6 episódios, o meu preço vai ser até o Canadá, porque eu não sou capaz de fazer, não sou, assumo, não tive um canal de culinária, citei lá atrás, mas quem viu ou quem vai ver sabe que ali era o cheesecake de copinho, né? Então eu vou ter que embarcar aqui no Terminal 3 de Guarulhos, rumo ao Canadá, para poder comer essa belezura. Esse é bem bom, porque o pão fica uma delícia, porque o pão vem super gordurento e com maple syrup ele fica diferente mesmo, né? Quando você usa o arroz, o açúcar. E a carne, ela não fica muito salgada, como vocês viram. Harmoniza muito. Harmoniza muito. E pensa o seguinte, gente, é um prato meio doce, porque a gente vai botar uma cebola que é caramelizada, mas tem um whisky de não é cítrico, a vodka que também não é cítrica, tem o portobello. Vocês têm os shallots, que são essas cebolas. Então, você viu que eu não botei sal. Não botei sal. Mas você capricha na páprica, que é esse chili. Capricha no sabor, mas não salga. Sim. Porque você vai botar sal quando a gente entrar com a cebola caramelizada e um pouco de shoyu. E aí lá na frente aí vai ser o sal, vai estar no molho da cebola. Mas não tá. Mas ele também tem um pouquinho no pão. A gente botou uma pitadinha de sal. Então, assim, pra quem tá acostumado aí numa hamburgueria e tascar a carne num hambúrguer super salgado, que é pra esconder o sabor da carne, aqui não. Aqui você vai comer a capa da costela, ela já vem pronta. Ela tá ali. Deus fez ela pronta. É o famoso explosão de sabores. Não é salgado. Então, cuidado, também não fica comendo e fala, pô, não tem gosto. Tem. Só não é salgado, entende? Ele tá indo mais pro doce. E aí depois a gente harmoniza com uísque, aí fica uma beleza. Nossa. Que maravilhoso. Belíssima dica. Tô ansioso pelo próximo episódio e o outro pra poder falar. Então realmente vale, ó, emitir minha passagem, tô indo.
Muito bom, belíssima dica. Muito bom, aí. muito bom. Vamos fechar. Então, muito obrigado a todos vocês por estarem aqui com a gente até este momento. Confiram aí esse filme e se vocês sentiram que ficou faltando alguma coisa que a gente deveria ter falado e não falou, citou alguma coisa que tá errada, vocês não falaram o nome do cara, enfim, qualquer que seja o comentário, correção ou apontamento. Agora eu lembrei que a gente tem até 2 ou 3 comentários que a gente vai ter que tirar um momento para falar no início, mas eu não botei aqui porque esse não é um filme que levanta a discussão do cinema nacional. E a gente vai falar de cinema nacional mais pra frente. Mais pra frente. Aí eu vou botar o comentário de vocês que já estão mandando os comentários nesse outro episódio. Tá, para poder ficar tudo em casa. Mas se você tem algum outro comentário, manda pro contato@segundocorte.com ou procura nas redes sociais o @segundocorte, Segundo Corte Podcast, procura por Heineken ou Duca. Se tu não segue o Duca, você tá usando a internet errado, basicamente. Você aprendeu errado, não tá fazendo errado. Tô fornecendo pouco conteúdo, tô na fase de baixa. Não, mas tem muita coisa. Vai lá no Instagram, vai lá no final, tem uma cacetada de coisa pra você discutir, pra ver, é maravilhoso. Então, se você não tá seguindo, você tá fazendo errado. Tá usando a internet errado. Mas procura nas redes sociais, principalmente pra entrar em contato, pra fazer sugestão, para reclamar também alguma coisa. Eu gosto muito quando vocês apontam questões que a gente não citou ou deixou de citar, ou que a gente está muito focado numa coisa que não é tão interessante. E principalmente uma coisa que eu quero pedir é que entre em contato com a gente para saber como é que tá o episódio no aspecto, se faz sentido ficar o filme no fundo, se você consegue acompanhar, porque a gente não tem sempre vídeo, né? A gente tá pensando em fazer vídeo, mas o vídeo, ele acarreta o dobro do tamanho, porque assim, embora pareça simples, o vídeo, em geral, eu edito o vídeo de novo. Praticamente, é um outro episódio. Fica só a cena, né? Porque, enfim, são muitas questões. Como você já viu o vídeo no YouTube, ele não é só lá, gravou e deu, não. A gente dá um trabalho. Então, eu fico meio assim, sei lá, vamos ver se o Rafa paga mais, se o Rafa compra, né? Já que ele nos contratou aqui, né, por $1 milhão, e se ele dobra o salário, aí a gente faz o vídeo. Mas se você quer comentar alguma coisa específica que você sentiu que tem diferença e tal, avisa, mas principalmente se funciona, se essa logística de ter o filme tocando no fundo, se para você faz sentido. Enfim, eu quero saber, e também eu fico muito interessado em saber o seu retorno em termos do final do arquivo, para você, como que você escuta isso, tá escutando bem, tá muito alto o volume. Você que escuta muito podcast, me avisa uma coisa muito importante. Quando você escuta a gente, você tem que aumentar o volume ou você tem que baixar? Isso é uma informação que eu quero saber. Tipo, como é que tá soando pra você isso, tá? E aí, porque como eu sempre digo, a gente faz isso porque a gente quer, obviamente. Mas a gente quer que você queira, que a gente queira mais. Então, entre em contato. Falou, abraço, valeu. Maravilhoso, um abraço.